Perdeu dinheiro na crise? Se decepcionou com algum investimento? Hoje o Cafeína vai te mostrar como passar por qualquer período de estresse da economia, até mesmo de uma pandemia como a que estamos vivendo, sem ver seus ativos derreterem. Vamos falar da importância da diversificação. Você pode até já ter ouvido falar sobre não colocar todos os ovos numa cesta só, mas você conhece a teoria por trás disso? Vamos explicar direitinho e mostrar como começar a diversificar na prática para turbinar os seus investimentos. E no Pitaco, o dólar bateu o recorde nominal e fechou aos R$ 5,52 com a notícia sobre o Moro e as ações preferidas dos 100 principais gestores do país. Sami, sextou, então sextou. Vamos pedir pra galera compartilhar o nosso canal, aproveitar o embalo aí do fim de semana. Final de semana você vai fazer o quê? Vai ficar em casa? Será que o pessoal sabe como compartilhar? Eu não sei. Será que o pessoal sabe onde fica o sininho pra se inscrever? Eu não sei porque eu sou de outra geração. E será que tem gente que tá assistindo a gente pela primeira vez? Também não sei, mas vocês podem pôr no comentário. Eu sou um ignorante em redes sociais. Como é que faz para compartilhar? Tem o inscrever-se. Aí você clica assim. Inscreve. Não, para compartilhar. Pra compartilhar tem uma flechinha, tipo, meio tortinha, assim. Tipo, um encaminhar. Porque eu sou chucro, então eu tiro foto da tela e falo, segue aí, bicho. Não péssimo. É isso. Você me mandando gráficos, essas coisas não dá. Eu mando essas coisas, foto da tela. Muito bem, roda a vinheta. Olá, muito bom dia. Nós pedimos sugestões de assuntos. Vocês responderam e a pauta de hoje surgiu dessa interação. O Eduardo já pediu para falarmos de diversificação e nós achamos super pertinente, já que quem diversificou, com certeza, está sofrendo, mas está sofrendo menos. A gente está falando de diversificação na bolsa. E aí, Priscila, o que você levantou? Porque a Priscila manda nas pautas. Então, se você tem uma sugestão, mande para a Priscila, ela lê absolutamente todos os comentários. Pode elogiá-la, que ela também fica feliz. Com razão, porque ela faz um excelente trabalho e manda neste programa chamado Cafeína. É a nossa editora-chefe. Então, editora-chefe Priscila Yazbek, a jornalista que mais entende de finanças do país, talvez do mundo. Não sei. Eu pergunto, o que você traz nessa tela linda com essa TV de não sei quantas dezenas de polegadas? Muito bem, Sami, depois dessa apresentação aí animada, obrigada pelos elogios, mas vamos lá. A gente tem aqui, então, o Harry Markowitz, falei direito? Exatamente, Harry Markowitz. E ele é o criador da teoria moderna dos portfólios, muito estudada nos cursos de finanças. É um dos criadores. Porque tem o William Sharpe também, do modelo Sharpe-Lintner, que é o CAPM, mas ele criou a teoria média-variância. O que basicamente diz essa teoria de um jeito muito básico, mas claro, tem um monte de cálculos, depois a gente vai ver uma parte deles, mas que os ativos não seguem uma tendência única, o movimento é imperfeito. Então, eles não caminham de forma conjunta. Um ativo pode subir no momento, o outro pode cair, e aí, então, eles têm movimentos que podem ser diferentes. Ao concentrar os seus investimentos, a sua probabilidade de prejuízo aumenta. Você investiu 100% do seu dinheiro numa ação, se essa ação não performar bem, se ela não tiver um bom desempenho, você pode perder 100% do seu dinheiro. Se você fizer, ao contrário, daí uma carteira de investimento com diferentes aplicações, diferentes ativos, a variância, Sami, vê se eu estou explicando certo, variância é a probabilidade ali de variação, de risco, certo? A variância é uma medida de dispersão. Variância e a filha dela, o filho dela, que é o desvio padrão. O desvio padrão. A gente normalmente chama o desvio padrão de risco. Quando a gente fala assim, o risco da carteira é 10%, tem outras medidas de risco, mas quando você fala só risco, geralmente você está falando do desvio padrão. Por quê? Só por curiosidade, momento nerd, a variância é uma medida quadrática, então o desvio padrão não é. Então você está em metros, a variância seria medida em metros quadrados. Já o desvio padrão é em metros, por isso que o pessoal usa retorno contra desvio padrão. Retorno esperado, né, o que você espera ganhar de um ativo ou de uma carteira, e o desvio padrão como medida de risco. E aí você tem esse binômio risco e retorno. Traduzindo, posso dizer que assim é o quanto que vai chegar, aquele ativo pode ter um sobe e desce? Quanto maior o desvio padrão, maior o risco, mais ele pode oscilar para cima e também para baixo. Por isso que é uma medida
também de perdas. Muito bem, Samidana. Gostei, eu gosto de momentos nerds, adoro. É porque você é nerd. Aí aqui, ó, a instabilidade, então, a variância é reduzida, ou seja, a instabilidade de um ativo é compensada pelo comportamento dos demais ativos. Sim. E aí aqui é um conceito importante da teoria do Markowitz, que são as fronteiras eficientes. Então é a curva que é formada a partir do risco e retorno, mais ou menos aí o que o Sami falou, mas a gente tem um gráfico que mostra isso e que aí o Sami vai brilhar. Não é qualquer curva, é a curva ótima, ou seja, é a curva que combina para cada nível de risco o maior retorno esperado ou para cada nível de retorno esperado o risco. Então a gente tem essa barriguinha aqui, ó, que é a combinação de ativos arriscados. Ativos arriscados. Então começa aqui e vai para cá. O que significa? A parte ascendente, que é esse azul que está aí, a parte ascendente é a parte eficiente dessa curva aqui. Por quê? Porque você consegue aumentar o retorno? O retorno está aqui, risco está aqui. Consegue aumentar o retorno, mas para aumentar o retorno tem risco. Então você não consegue aumentar o retorno sem risco. É isso. Aí, a fronteira eficiente inicialmente era isso. Aí veio o ativo livre de risco, que é um ativo que fica aqui e não tem correlação com ativos arriscados. Então você faz uma combinação linear que é uma reta. Só uma coisa, não tem correlação com os ativos arriscados, por exemplo, a gente dizer que a bolsa, Tesouro Selic não necessariamente segue um comportamento oposto ao da bolsa. Não tem relação. Não tem relação. Não é porque o Selic está pagando, aumentou ou diminuiu, que a bolsa vai aumentar ou diminuir, ou é correlação zero. Correlação zero. Uma coisa não está ligada à outra. Exatamente. Porque uma coisa é correlação zero, outra coisa é negativa. Quando um sobe, o outro desce, é negativo. Por exemplo, bolsa com ouro é inversa. É negativo. Então, você põe aqui e aí você começa a combinar. Você combina sempre com esse ponto maior. Por quê? Porque você consegue expandir a fronteira eficiente para cá. Então, o cara que estava aqui, ele fala, legal, tá aqui. Mas agora eu posso combinar o retorno, o risk-free, que é o ativo livre de risco, com o portfólio de mercado, e ao invés de ter isso de retorno, para esse nível de risco eu tenho isso. Então essa parte domina o anterior. Então fala assim, olha, se os mercados forem eficientes, se isso for verdade, você sempre vai fazer uma combinação de risk-free com esse ponto que é a reta tangente dessa curva, que é a carteira de mercado. Para você estar desse lado, aí é mais complicado. Por quê? Porque você precisaria tomar dinheiro emprestado. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil reais, aí eu tomo 5 mil e invisto 15 mil no portfólio de mercado para vir para cá. Então aqui geralmente é difícil, mas até aqui é bem razoável. Então essa é a fronteira eficiente. Tá, então o que você está dizendo aqui, Sami, é que basicamente o que essas curvas estão mostrando é que você consegue maximizar o seu resultado em termos de risco e retorno e ter a melhor experiência aí se você combinar diferentes ativos. Na verdade, aqui você combina ativos arriscados, você chega aqui. E depois você vai chegar no ativo livre de risco com uma carteira tangente que seria a carteira de mercado. Não seria o Ibovespa propriamente, talvez seria o IBX, porque o Ibovespa é por volume. Uma carteira de mercado é como se fosse um índice. Um índice. Tá. Tipo o S&P 500. O exemplo clássico é o S&P 500. Tá. Ou o Ibovespa aqui pra gente. É que o Ibovespa é por volume, o S&P é por valor de mercado. Seria por valor de mercado, então seria o IBX. Tá. Mas é primo irmão do Ibovespa. Tá, agora explica em 30 segundos para uma criança. Uma criança, assim, você não vai entender isso, pode desligar e vai ver os desenhos no YouTube. Não, você me falando sério. O quê? Não, falando a criança sério, não vai entender isso. Empresta uma criança. Não. Você acha que a criança vai entender isso, Priscila? Mas que criança? A minha mãe, por exemplo, também não vai entender. Mas aí tudo bem. E ela investe. Quem? Mamãe. Não, mamãe não vai entender. Mas... Não, eu tô querendo dizer assim... Você sabe o que eu fiz? Pra quem tem preguiça um pouco de entender a teoria, como que você traduz isso? Porque é assim, Priscila, isso eu falo para meus alunos. Tem aluno que fala assim, só consigo entender 10% do seu curso. Sabe o que a pessoa tem que fazer? 10 vezes o meu curso. Estudar muito. Não faz 10 vezes, reprova 9, aí na 10ª vai lá e faz gol de placa. Não, mas resumindo, significa o seguinte, quando você diversifica, você consegue o mesmo resultado de retorno, mas com risco menor. Muito bem. Mas uma criança não entenderia. Se seu filho entender isso e ele tiver menos de 5 anos, cuidado que ele pode ser um alienígena.
Ah, que ótimo. Vamos para a próxima tela, então. Ah, criança de 5 anos entende isso? A gente ainda tem 2 telas. Criança três. de 5 anos quer brincar. Aí, Semidana, eu conversei com o José Falcão de Castro, analista da Isinvest, para a gente trazer, então, umas dicas mais práticas aí do que a pessoa faz. A gente explicou a teoria, agora vamos para a prática. Então, primeiro ponto, diversifique entre formas de remuneração diferentes. Então, você vai diversificar ali entre, por exemplo, títulos de renda fixa pré-fixados, que são aqueles que você já sabe qual que é a taxa que você vai ganhar lá no início do investimento. Eles te pagam, por exemplo, 5% ao ano, 6% ao ano. E pós-fixados, que são os títulos que são atrelados a um indexador, como, por exemplo, é o caso do Tesouro Selic, ele acompanha a variação da taxa Selic. Então, você está diversificando entre diferentes formas de remuneração. Segundo ponto, diversificar entre diferentes classes de ativo. Então, entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, por exemplo, títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, títulos bancários. E renda variável, por exemplo, ações, ouro, dólar. Você não tem uma previsão do que vai acontecer. Essas aplicações, esses ativos, eles oscilam ao sabor do mercado. E aí aqui, o terceiro ponto. Fundos de investimento podem ajudar. Então, tem um gestor profissional que ele vai escolher quais são os ativos que vão fazer parte daquela carteira. Então, você dá o teu dinheirinho, outros investidores dão um dinheirinho ali. O gestor que estuda aquele assunto, ele vai pegar e decidir onde ele investe e vai conseguir investir em muito mais ativos do que você investiria sozinho. Por isso, você tem uma diversificação maior. E o quarto ponto é conhecer os ETFs, os fundos de índice, que eles replicam um índice acionário, como é o caso, por exemplo, do BOVA11, que replica o Ibovespa. Então, ele investe nas principais ações do Ibovespa. Algum comentário aqui, Sam? Porque ainda tem as indicações depois. Não, o comentário assim, você tem a classe de ativos, você falou renda fixa, renda variável, mas você tem metal, você tem fundo que é atrelado ao ouro, você tem fundo ao dólar, então dá para apimentar isso. E quando você vê ações mesmo, você vai lá e comprar as ações, você pode combinar ações de vários países. Você tem via FTF, a gente já explicou aqui, você pode comprar ações da Bolsa Americana. Vamos botar o card. Então você diversifica mais. Se você está só no Brasil, você tem o risco Brasil. Por mais que você diversifique, todo mundo só diversifica comprando ações no Brasil. Se der um problema gigante no Brasil, você vai perder dinheiro. Se você investe no Brasil e em vários outros países, no Brasil e nos Estados Unidos, se der um problema local, você está garantido. Agora, se dá uma crise que pega o mundo inteiro, provavelmente não tem como fugir, que é o que aconteceu. Você vai perder, mas vai perder menos que o cara que estava só numa ação. Vai que o cara estava lá numa companhia aérea, numa agência de turismo. Aí ele vai perder muito mais. Vamos para a próxima, então, Sam? Cada um tem o seu perfil de risco, seu objetivo, seu prazo. Então é muito difícil quando a gente traz aqui no Cafeína algumas indicações, a gente tenta trazer meio que um geralzão. E por isso que a gente pega profissionais, porque eu falei brincando, mas é sério. Tem áreas disso, tem uma responsabilidade de você ficar falando, ó, banco A, banco B. Então, o que ele falou? Assim, para a pessoa, então, começar, você quer começar a diversificar, quer dar um passinho a mais, turbinar seus investimentos, ser um melhor investidor, como que você começa? Dentro da renda fixa tem algumas opções. Então, como a gente falou, você vai diversificar entre pós-fixados e pré-fixados. Então, nos pós-fixados, você tem Tesouro Selic, que vai trazer a maior... Que a renda fixa é livre de risco. Mais segura. O livre de risco é o líquido e soberano do governo. Exato. Isso é o livre de risco dentro do Brasil. Inclusive, a recomendação para perfil conservador do José Falcão para esse mês é maior parte da carteira, algo como 60%, se não me engano, em Tesouro Selic. Né? Pode que chamar de Zefa? De Zé Falcão. O pessoal chama ele de Zé lá Não de Zefa. Zé Falcão. Aí, ó, a gente tem aqui, então, fundo de crédito privado, que é um fundo de investimento que aplica em títulos bancários. Sim. Aí ele falou sobre esse, ele gosta desse, do Daicoval. Que ele o falou gestor. Exato. Porque ele falou que ele separa, ele investe em títulos só com rating AAA. Então, que são ativos... AAA, para quem não sabe, a gente pode falar disso, das classificações de risco. AAA é o que tem menor risco. Claro que é AAA dentro do Brasil, então é menor risco dentro do Brasil, seria equivalente ao Tesouro Selic. Muito bem, então é um fundo que tem ativos mais conservadores. Aí aqui ele também indicou de LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, vou botar card para as pessoas entenderem o que é, do Banco ABC, que ele falou que também é um banco bem gerido. Sim. E tal, que não tem um risco tão grande nesse momento de pandemia.
E ele falou que alguns deles já estão pagando 105% do CDI. Já falou aqui, para ter liquidez diária e baixo risco vai ser 105. Se quiser não sei se esse tem liquidez diária, mas... Para ir para 140, mas vai é o que ele falou abrir que é mão de prazo. Lembrando que a LCI não deve ter, porque a LCI não tem imposto. Então o 105 vale bem mais, porque você não paga imposto. Mais que um CDB. Mais que um CDB. Que paga também 105. Ou um título do governo que não pagaria 105, mas... Nesse card que eu botei pra galera, tá maravilhosa a explicação. Muito bom, pra galera card, hein? entender direitinho. Aí aqui, ó, nos títulos pré-fixados, ele indicou pré-fixados mais inflação. Então ele falou desse fundo de inflação aqui, Porto Seguro Juro Real. O que é um fundo de inflação? É um fundo que aplica em ativos que são atrelados à inflação, então que acompanham a inflação. Que pagam IPCA mais alguma coisa. E aí ele falou que esse fundo, ele basicamente aplica em Tesouro IPCA, só que o que ele faz é aplicar em durations diferentes, ou seja, em prazos diferentes. Então traz uma certa diversificação. Uma diversificação, porque assim, se sobe mais a taxa que o esperado, você perde dinheiro. Se cai, você ganha dinheiro. Então, quando você está com prazos mais longos, o efeito de uma mudança da taxa de juros é enorme no preço. Você sabe que parece... Eu vou dar... Semana que vem, dia 28, volto minhas aulas na FGV. E eu vou ter que dar curso online. E vai ter duration, vai ter isso e vai ter Markovic. Eu acho que você pegou a dica de um programa, ou esse Eduardo já é meu aluno e está querendo... Pode ser, já aproveitar a matéria. Só que se ele for, eu já vou dar uma arriscada. Tô adorando que eu acertei as matérias do curso. Vamos pro próximo. Renda variável. Renda variável. Então, diversificou ali na renda fixa, já formou o teu colchão de emergência, a gente vai colocar card falando sobre reserva de emergência e tal, não sei o quê. Já tem ali boa parte do teu dinheiro seguro, quer dar uma arriscada, vai pra renda variável. Aí, o que ele indicou? Fundos multimercados, que são aqueles fundos que eles podem aplicar tanto em renda fixa quanto em renda variável. Nesse caso aqui, esse Ibiúna Hedge FIC FIM, ele explicou que é um fundo multimercado de juro e moeda, e o que ele falou, que ele é gerido pelo Rodrigo Azevedo, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, então ele falou que ele gosta bastante dessa gestão. Também é indicado para esse momento aí, questão de juros, moeda, dólar, então é um fundo que está performando bem. Inclusive, em março, conseguiu render 390% do CDI. Do CDI. Sendo que, assim, o Tesouro Selic é 100% CDI, menos imposto. Mas aí também tem risco, menos custódia. Ok, mas superou o CDI. Foi bem, mas precisa comparar o risco, porque você falar só de retorno... Não, a gente tá falando de diversificação de risco, aí você compara só o retorno. Depois o pessoal fala que o vídeo tá longo, por isso que eu dou risada. Porque jornalista que alonga. Aí ETF a sessão de terapia da Priscila tem 4 horas. Muitas horas, muitas. A terapeuta 90% do tempo é o SAMI. Vamos lá. Aí aqui, ó, ETF do Ibovespa, BOVA11. O ETF do Ibovespa, a gente já falou de ETF, vamos colocar a card também explicando direitinho, só que ele replica o índice Bovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa, o código dele é o BOVA11, você compra como se fosse uma ação. Boa. Já falamos muito sobre ele. Se não me engano, agora tá com certeza tá menos de R$100, depois precisa ver quanto que tá acontecendo, mas você consegue investir com pouco dinheiro. Boa. Fundos de ações, ele também deu 2 opções, uma para quem pode investir um pouco mais, lembrando que renda variável é uma parcela pequena da tua carteira toda, então se você tiver só R$5.000 para investir, você não vai botar tudo aqui nesse fundo do BTG aqui que ele recomendou e indicou. Se você tiver R$100 só, não vai botar no outro também. Não vai botar só os R$100 aqui, mas você tem ali, sei lá, R$5.000 que quer colocar um pouco em renda variável, botou aqui no Constância. Isso. É uma das indicações que ele deu. Aí, fundo imobiliário, ele falou desse da RBR, que é um fundo que ele falou que também gosta bastante, que investe em cotas de outros fundos imobiliários, investe em tijolo, ou seja, em empreendimentos tijolo, papel e terra, né? Que é papel, são títulos atrelados. Tijolo, papel e terra. Tijolos são os empreendimentos já construídos, shopping, imóveis e tal. Papel, recebíveis. Isso. E terra é que estão vai valorizar. Tá em construção e tal. Entendi. É isso. Os jargões de mercado. E aí, fundo cambial de ouro, que são os ativos de defesa, exatamente. Aí tem esses 2 fundos, tem esse da Orama, que é de ouro, e o da Ocan, que é fundo cambial. Algo entre, para um perfil mais agressivo, algo entre 5% a 15%. Então, essas foram recomendações lá do Zé Falcão, da Isinvest, todos esses produtos, obviamente. Você tem aí no aplicativo da Isinvest, é de graça o aplicativo para você baixar.
não paga para abrir conta e nem para ter conta. Então vale a pena você ter para começar a olhar. E aí é aqui o Zé Falcão, que é analista, então ele trabalha com isso, dando aí, pondo o dele na reta, dando os palpites educados e balizados com evidências. Muito bem, Zé Falcão, obrigado. E agora chegou a hora do Pritaco. Cadê a bonequinha? Ela tá nascendo. Ela tá nascendo. Sabe o que aconteceu? Ela tá nascendo na terapia. Ela começou. Eu trabalhei, mas eu vou aceitar. Você vai aceitar. A gente vai fazer a bonequinha. Então, bora, Sami. Primeiro pitaco, setores, então, os 10 setores da Bolsa que os gestores mais gostam em tempos de pandemia. Uma pesquisa que foi feita pelo BTG Pactual, eles falaram que setor financeiro lidera a lista, depois mineração, saúde e utilities, que são energia e saneamento, os menos citados, aviação e construção civil, e as ações preferidas, Vale, Magazine Luiza, Banco do Brasil e JBS. Samidana. Você vê, é bom ouvir os gestores, né? Aliás, todo fundo de investimento tem um CNPJ, é como se fosse uma empresa. Por quê? Porque então você tem o fundo lá do BTG. Se o BTG resolve fechar, se quebra, não interessa. O que interessa é o CNPJ do fundo. E o contrário também vale. Às vezes o banco está maravilhoso, está indo bem, mas o gestor fez um monte de barbeiragem, então você perde dinheiro. Agora, se você entrar na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, com o CNPJ do fundo, dá para você ter várias informações. Inclusive dá para saber, se eu não me engano, com 3 meses de atraso de lei, onde os gestores investiram. Então não é segredo. Não é segredo. Então é legal ver como eles pensam. Porque esse negócio que gestor é super-homem e tira dinheiro, é um mágico, é um mago, isso é uma coisa ultrapassada. Então hoje você ouve o gestor falar, eu vou fazer isso. Aí você dá seu voto de confiança. Então eu gosto de ouvir gestores, de ouvir vários. Vale a pena conferir esta reportagem que está no investnews.com.br. Não necessariamente a pessoa tem que investir nessas ações que são as mais recomendadas, as que eles estão mais investindo. É bom saber. Eu também não saio investindo. Eu gosto de saber. De saber. Você lê a matéria, tá bacana, e você vai ver lá. Boa. Certo, Priscila? Agora o próximo pitaco é seu. Pode entrar na tela. Dólar fecha 5,52 após rumor sobre saída de Moro e falha em remédio. Qual foi o remédio? Foi a cloroquina de Jesus? Não, é o Remdesivir, que a gente Não foi a cloroquina de Jesus? Não. A cloroquina pode funcionar, ou não sabemos? Ainda não sabemos, né, Sérgio? Tem gente que fala que não funciona, tem gente que fala que sim, mas eu não faço a menor ideia. Hoje, o doutor Zé Balos, grande doutor Zé Balos, que é infectologista, falou que ele tá dando lá, o que ele tá fazendo, que ele falou? Corticoide, se eu não me engano. Não, vai lá checar o que ele falou, hein? Depois não reclama comigo. Se eu não me engano, é corticoide que abaixa isso. Então, estão fazendo um estudo, porque para fazer um estudo você testa, aí tem que fazer contra prova. Não é assim, qualquer coisa, até porque é sério. Mas tem vários caminhos promissores. Então, a gente não sabe se é hidrocloroquina de Jesus, hidroxicloroquina, se é cloroquina de Jesus, se é o Remdesivir, ou se vai ser o corticoide. Pois é, que a bolsa tinha subido pra caramba quando a Gilead, que é a farmacêutica e tal... Isso foi na semana passada, acho, E daí aí devolveu esse ganho, assim, caiu, né, lá fora e tal. Foi até por causa, quando saiu essa notícia, parece que a OMS disse que não, infelizmente, não é eficaz. Mas, Sami, o Ibovespa caiu 1,2% ontem, o dólar fechou aos 5,52%, seu recorde nominal. Nominal. Sem considerar a inflação. O que é nominal? Sem considerar a inflação. Aqui nos Estados Unidos, sem considerar. Isso aconteceu, a queda se aprofundou depois que saiu uma notícia, um rumor de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria pedido demissão, mas até o momento que a gente estava gravando não foi confirmado, mas isso gerou um certo estresse no mercado. Além disso, aqui o que estava acontecendo, pelo menos no começo do dia, os juros, um papo de que os juros vão cair aí com força, o Banco Central na próxima, que a gente falou ontem. Cafeína. Isso estava impulsionando a Bolsa. No começo do dia, a abertura gradual de alguns estados, também da economia de alguns estados, São Paulo dizendo que vai reabrir a partir do dia 11 de maio, estava ajudando, mas aí saíram também os dados de desemprego lá nos Estados Unidos, mostrando que os pedidos de seguro-desemprego bateram 4 milhões e 400 mil,
em 5 semanas chegam a mais de 26 milhões. Então a bolsa estava um pouco volátil aí ao longo do dia, e com essa notícia do Moro acabou fechando estragando em queda. O velório. Exato. E o dólar, vale falar, né, Sami, que está bem alto por causa dessa expectativa de queda do juro, né? Então, com expectativa de juros menores aqui, os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do mercado brasileiro, diminuem a oferta, e aí o dólar dispara. E aí, com incerteza também, o pessoal busca segurança no dólar. No bonequinho do Pitaco. O que vai ser? Vai ser eu chegando, você faz um desenho animado e a gente põe aqui. Aí ela pega um taco de beisebol, que é pritaco, e dá na minha cabeça, e aí sai sangue para todo lado. O problema, sabe o que é? Não que, assim, pode? Eu preparo algumas coisas tal, que eu sei que eu vou falar. Aí tem algumas coisas que eu falo, é o Sami que vai falar isso. Sim. Aí ele chega aqui e vai, comenta aí, Pri. Aí Mas outro dia reclamaram que não subiu lá não sei se no SoundCloud, no Spotify. O podcast. O podcast. Aí, se não subir, pode jogar fora. Podcast, pode jogar fora. E galera. A gente não quer mais tomar o tempo de vocês. E segunda-feira voltaremos com essas minhas piadas. Tchau. Tchau. Bom dia, nesta sexta-feira, que tenham uma linda sexta-feira. Para falarmos de diversificação, e nós achamos super pertinente. O que foi, Priscila? Eu não consegui pegar. Volta, que é engraçado. O Eduardo já... Obviamente eu vou cortar isso, obviamente. Mas o que a gente vai fazer? Não, o que eu tava querendo falar?